Jesus, ou João escreveu, capítulo 4. João, capítulo 4. A mulher Samaria. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. Aleluia, Deus. Tu és grandioso. Versículo 3 em diante diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo de número 7. Versículo de número 7. Versículo 7 diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos tomar seu assento no nome do Senhor. Oh, Deus, Glória a Deus. glória, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aonde, pois, tu tens esta água viva? Jesus, ele deu ordem para os seus discípulos ir até a cidade para comprar comida, comprar alimento. E interessante que enquanto os discípulos vão comprar alimento, Jesus ele fica a um lugar distante, a uma cidade chamada Sicar, aonde ali nesta cidade tinha um poço de água muito famoso. Um poço que era considerado uma herdade, a herdade de Jacó. Jacó, você sabe bem quem é, que é o filho do Isaac, neto de Abraão. Então, esse poço, ele tem uma história muito grande. Aleluia. Esse poço ele é uma herdade, mas traz consigo uma história muito grande. Aleluia. Porque quem furou esse poço, quem fez esse poço, foi Jacó. E Jacó deixou de herança para os seus filhos, para os seus descendentes, para todos aqueles que viriam após si fazer uso daquele poço, daquela água. O tempo passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó, que Deus o muda, transforma o seu nome para Israel, tira o nome de uma pessoa e coloca o nome de uma nação, até chegar em Jesus. Quando chegou em Jesus,
A palavra ela é muito clara em nos mostrar o ambiente a qual Jesus ele nasce, cresce, vive, ele anda, que é um ambiente hostil, é um ambiente espiritualmente muito ruim, é um ambiente onde já Israel está dividido, um povo do norte, um povo do sul. É um povo que já teve a experiência de passar por várias crises. Um povo que teve a experiência de passar também por prisões, cativeiros. É um povo que espiritualmente, isso foi um diagnóstico do próprio mestre, dizendo: esse povo, eles estão como ovelhas que não têm pastor. É, Deus. Um povo que não tem direção, um povo que não conhece mais a Deus, um povo que tem as Escrituras nas mãos, mas eles não conseguem enxergar o conteúdo das Escrituras. Interessante que quando Jesus ele começa a chamar os seus discípulos, a palavra vai dizer que Jesus chamou João chamou Pedro, chamou André, e a palavra vai dizer que André achou Natanael. E quando André fala com Natanael que ele achou Cristo, André vai dizer assim: achei aquele a qual Moisés profetizou e também os profetas. Aleluia, Deus. Aqui é uma afirmação que Cristo já estava sendo declarado dentro das Escrituras no Antigo Testamento. Mas o povo, por andar nos seus delitos e pecados, por mais que eles lessem as Escrituras, eles não conseguiam enxergar o Cristo. Um fato interessante é quando Jesus ele é achado por Nicodemos. A palavra vai dizer que Nicodemos vira para o Senhor Jesus pela madrugada, sozinho à noite, vira para Jesus e diz assim: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque ninguém faz sinais se o Senhor não for com este. É, Deus. Aleluia. Nicodemos, ele traz uma declaração para Jesus. E ele pergunta para Jesus assim: como faço para eu entrar no reino dos céus? E Jesus diz para ele assim: é necessário você nascer de novo. É, Jesus. Aleluia. Mas a palavra vai dizer que Nicodemos não entendeu nada. É verdade. Ele pensou que era para nascer, aleluia. Ele pensou que era para nascer de fora para dentro. Mas Jesus estava fazendo um convite para ele nascer de dentro para fora. Aleluia. Jesus diz a ele assim, da seguinte maneira: sendo você um mestre, você não está entendendo o que eu estou falando com você? Isso para provar que mesmo Nicodemos sendo conhecedor das Escrituras, a palavra vai nos mostrar que os seus olhos estavam fechados, a qual ele não conseguiu entender plenamente o que Deus estava revelando ao seu coração. Aleluia. Foi necessário Jesus abrir para ele as Escrituras, abrir suas visões que estavam fechadas e dizer a ele: é necessário nascer da água e também nascer do Espírito. Aleluia.
Quando Jesus ele deixa os seus discípulos ir à cidade buscar alimento, a palavra vai dizer que Jesus ele fica à beira de um poço, herdade de Jacó, por volta de 12 às 15 horas da tarde. E de repentemente, sobre aquele lugar, aquele ambiente, lugar deserto, lugar distante, lugar vazio, lugar ermo, apareceu uma mulher. E quando essa mulher ela se aproxima, ela entende que quem está ali perto daquele poço é um judeu. E ela não inicia conversa, ela não dá atenção àquele judeu que está ali, porque existia uma briga entre judeu e samaritanos, a qual impossibilitavam-os de conversar um com o outro, de se comunicar, de se relacionarem um com o outro. E a palavra vai dizer que ela começa a tirar água daquele poço. Glória a Deus, aleluia. Ela começa com dificuldade de tirar água do poço, porque ela mesma relata que o poço é fundo. E se o poço é fundo, tem uma grande dificuldade em tirar água de dentro dele. E o mestre está observando, mas que para ela era um desconhecido, um judeu qualquer, e que ela não queria de maneira alguma ter, aleluia, uma aliança com ele, uma conversa com ele, uma intimidade com ele. Ela queria pegar a água, virar as costas e ir embora para sua casa. Aleluia. Mas a palavra vai dizer que enquanto ela não observava aquele judeu a observava com muita atenção. Aleluia, Deus. Ela está atenciosa, ela está olhando para o poço, buscando água lá do fundo para cima, aleluia, pensando da seguinte maneira: vou encher as minhas vasilhas e vou embora para casa, aleluia. Mas aquele judeu estava olhando fixamente para ela, esperando uma oportunidade para comunicar algo a ela e se revelar a ela. Como ele entendeu que ela não iria chegar até ele, a palavra vai dizer que ele se aproxima e pede ela água para beber, aleluia, matar a sua sede. Oh, glória a Deus. Aqui vai, meu irmão, aleluia, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quantas vezes a gente está do lado dele e ele esperando a gente buscar, aleluia, uma intimidade, uma conversa, abrir espaço, abrir o coração, abrir a vida, contar o que está acontecendo, mas porque a gente está muito ocupado com os nossos afazeres, pensando em virar as costas e ir embora, aleluia, não tem esse tempo para ele, mas ele não vai te deixar ir embora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele para na tua frente e vai lhe pedir algo que é muito difícil para você oferecer a ele, porque é isso que Deus ele faz com a gente. Muitas vezes a gente pensa: Deus vai me pedir aquilo que eu posso oferecer. Não, ele vai te pedir aquilo que você não tem condições de oferecer. Por que, pastor, ele me pede o que eu não tenho condição de oferecer? Porque quando você disser que não dá para oferecer a ele o que ele te pediu, aí ele fala: o que você não pode me dar, eu posso dar a você. Oh, glória, eu posso colocar sobre você, eu posso, aleluia, revelar para a tua vida. Mulher, dá-me de beber, dá-me de beber. E ela está dizendo que não pode dar ele de beber. Como podes tu me pedir água, sendo tu judeu e eu uma samaritana? Aqui ela coloca uma impossibilidade. Ela está dizendo: eu não posso lhe dar água. O que você está me pedindo, eu não tenho condições de lhe dar. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia, Deus. Oh, glória. Evangelho é isso, meu irmão.
Evangelho é tirar azeite da azeitona. Evangelho, aleluia, é pisar, é malhar trigo. Evangelho é pisar uva para extrair o melhor dela. Evangelho, meu irmão, aleluia, é pisar, aleluia, muitas vezes em espinhos, em lugares pedregosos. Evangelho muitas das vezes é lágrima. Evangelho muitas vezes é dificuldade. Evangelho muitas vezes você olhar para você e dizer: Senhor, eu não tenho nada para lhe oferecer. Aleluia, mas quem disse que Deus está preocupado com o que você tem a oferecer? Deus, ele está muito mais preocupado com o que ele tem, aleluia, nas mãos dele para abençoar você. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher estava pensando que aquele judeu iria colocar sobre ela um jugo e ela iria sair dali pesada, fadigada, aleluia, condenada. Mas quando, aleluia, ela dá espaço e deixa ele falar, ela entende, aleluia, que Deus naquele dia, que Jesus naquele dia estava para libertar ela de todo o fardo que ela via carregando, aleluia, em toda a sua trajetória de vida. Quem sabe, meu irmão, você está nessas condições, pensando que Deus está cobrando muito de você, pensando que Deus está querendo extrair tudo e muito de você. Aleluia. Na verdade, meu querido, o que Deus quer não é tirar de você, mas é acrescentar em você. Aleluia. O que Deus quer não é roubar de você, mas aleluia, colocar, aleluia, acrescentar em ti, te abençoar de uma maneira qual você nunca, aleluia, foi abençoado em toda a sua trajetória. A palavra vai dizer que está somente os dois ali em uma conversa que por ela não iria terminar bem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que acontece que o nosso Deus, ele é muito sábio. O nosso Deus, ele é muito inteligente. A palavra diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Enquanto aquela mulher pensava que iria dobrar o judeu, ela estava totalmente enganada. Enquanto ela pensava que iria fugir daquele judeu, eu fujo dele e nunca mais vejo ele, ela estava totalmente enganada, porque no final da história ela vai na cidade e ela volta, mas ela não volta sozinha. A palavra diz que ela volta com uma multidão testemunhando do que ele fez na vida dela e poderia fazer na vida deles também. Aleluia. Eu não sei, meu irmão, aleluia, o que você tem planejado. Talvez Deus está te comunicando, te chamando, aleluia, querendo se aproximar de você, e você está fazendo planos para fugir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fazendo planos para se distanciar, fazendo planos para correr. Mas eu quero dizer para você, não vai adiantar correr, porque Ele já te viu, Ele já te escolheu, Ele já te chamou, e você é importante para Ele. Não vai adiantar fugir e nem correr. Hoje Ele te acha, hoje Ele te encontra, e hoje Ele derrama a graça dEle sobre você, vai te dar um banho da graça, vai vestir roupas novas e brancas sobre ti, e você sai testemunhando que somente Ele é Deus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra vai dizer que Jesus pede ela: dai-me de beber. E ela diz: como posso dar você de beber, sendo que tu és judeu, eu sou samaritana? Aleluia. Glória. E a palavra então vai nos dizer que Jesus vira bem sério para ela e fala assim: ah, se você me conhecesse, ah, se você entendesse quem sou eu.
Quantas vezes a gente quer diminuir a grandeza de Deus? É Deus. Quantas vezes a gente quer, aleluia, desprezar o poder de Deus? Quantas vezes a gente quer, meu irmão, deixar, aleluia, que as nossas aflições, as nossas ansiedades, as nossas guerras falem mais alto do que a voz de Deus. Deus da glória. Jesus está dizendo para ela, se você me conhecesse, Meu Deus. aleluia, não seria eu quem te pediria água, mas é você quem me pediria água, e eu te daria água viva, oh glória, água que vai jorrar dentro de ti para toda a eternidade, água que não cessa, água que não acaba, água, aleluia, que não para, mas água que jorra para fora todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus falou desta água viva para aquela mulher disse, o poço é fundo, como tu vai tirar água e vai me dar desta água? E Jesus está dizendo, enquanto você está pensando da água terrena, eu estou falando da água divina, da água celestial. Enquanto você está preocupado com a água de baixo, filha, eu estou falando da água que vem de cima. Louvado seja Deus. Enquanto você está pensando em água de poço, eu estou falando com você da água que sai, aleluia, da fonte inesgotável, aleluia, e que não para de maneira alguma. Glória a Deus. Irmão, vamos parar de perder tempo com água de poço. Tem uma fonte na nossa frente jorrando água para a gente beber, e a gente não quer água barrenta, quer água de poço, quer água salobra, aleluia. Mas na noite deste dia, Jesus, ele se apresenta a nós e está dizendo, aquele que quiser, vem e beba, aleluia. A água da vida tem para cada um de nós aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que se você beber, aleluia, todas as suas ansiedades vão terminar, todos os seus anseios vão acabar, toda a sua sede, aleluia, terrena vai passar, porque Deus, aleluia, ele tem poder e unção para transformar a gente. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus do poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dai-me de beber. Aquela mulher pediu, Jesus, dai-me desta água. Mas a palavra vai dizer que ela pediu com uma intenção. Dai-me desta água, Aleluia. para que eu não tenha mais que vir aqui no poço buscar. Aleluia, Deus. A gente até quer o sobrenatural de Deus. Mas a gente pensa que receber o sobrenatural de Deus é para ficar parado. É Deus, desse jeito. Não é. Oh, glória. Dai-me desta água para que eu não precise mais andar, para que eu não precise mais falar, para que eu não precise mais vir aqui debaixo do sol quente, para que eu não precise mais buscar água aqui. Dai-me desta água, dai-me do sobrenatural. E tem muita gente pedindo dentro dos cultos, aleluia, Senhor, eu quero poder, eu quero revestimento de poder. Está igual, aleluia, Eliseu pedindo porção dobrada do espírito de Elias. Eu quero, me dá, me encha, aleluia, louvado seja Deus. Mas tem muita gente pedindo, aí depois que recebe, cruza os braços. É Deus. Glória, aleluia. Não faz nada para o reino de Deus. Santo, santo. Deus dá a ele os dons da palavra, ele não prega. Dá a ele os dons da ministração, do louvor, ele não louva. É Deus. Dá o dom do ensino, ele não ensina. Glória a Deus. Dá o dom da exortação, ele não exorta. Eita, meu Deus. Então para que pedir se não vai usar? É. Deus. Oh, glória.
Para que pedir, aleluia, se não vai fazer uso dos dons espirituais de Deus? A gente precisa entender que as coisas de Deus não é brincadeira. É sério. Irmão, Deus está dando um puxão de orelha aqui nessa noite. É Deus. Deus te deu, não te deu? Você pediu, não pediu? Glória. Por que você não está fazendo uso? Deus. Por que você não está trabalhando para o reino de Deus? Glória. A palavra vai dizer que Jesus, Ele vai se revelar àquela mulher e vai dizer a ela que a hora é chegada, ou a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher está dizendo: eu estou esperando o Messias chegar, porque quando ele chegar, a gente vai adorar ele no monte. E Jesus está dizendo para ela: não é no monte, e nem é no templo, mas é em todos os lugares. Aleluia. Que a gente vai adorar, que o verdadeiro adorador, ele vai adorar ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, ele mostra para ela que ele era o enviado, que ele era o Cristo, que ele se revela para ela, ali aquela mulher está recebendo a água viva, ali aquela mulher está sendo cheia, ali a sua sede está sendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, terminada. Oh, glória a Deus, porque Jesus se revela a ela e ela aceita, ela entende quem é o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que então aquela mulher, ela vai deixar Jesus aonde ele estava, à beira do poço, e ela vai até a cidade. Glória, glória, glória a Deus. No versículo 25 o texto diz assim: a mulher lhe disse: eu sei que o Messias, a quem se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. No 26 Jesus responde para ela dizendo: Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus se revela para ela dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou quem Moisés falou e quem também os profetas profetizou. Eu sou quem, aleluia, estava escrito todo o tempo nas Escrituras, mas pouca gente conseguiu entender e enxergar. Eu estou diante de ti, mulher, e estou te revelando, aleluia, a você. Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus se revela para ela, paradigmas na sua vida são quebrados. Aleluia. Situações corrompidas em sua vida, aleluia, são quebrados. Porque Jesus diz para ela assim: vai até tua casa, chama teu marido. E ela diz para o Senhor Jesus assim: Senhor, não tenho marido não. E Jesus vira para ela e fala assim: dissestes bem, porque até o marido que mora contigo, este também não é teu. É, Jesus. Ou seja, Jesus revela algo para ela, mostra algo para ela que era íntimo dela, era particular dela. Ela nunca tinha visto ele nunca tinha visto ela. E Jesus, aleluia, vai no mais profundo íntimo do seu ser e revela algo, aleluia, que faz ela entender que ele não era qualquer homem, que ele era realmente o enviado de Deus. E ela então abre o seu coração para o Messias, aleluia, e entrega a sua vida para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a bênção de Deus é ministrada sobre a vida daquela mulher, a ponto de ela correr a cidade, buscar uma grande multidão para ir ter com Jesus. Aleluia. A palavra vai nos dizer
que a multidão veio atrás daquela mulher e chegaram também ao conhecimento do Messias. O que me chama a atenção para mim fechar essa mensagem com os irmãos nessa noite é que aquela mulher era samaritana. Tinha muito tempo, muitos anos, que aqueles dois povos não conversavam um com o outro, não tinham aliança. Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Jesus ele veio para quebrar cadeias, quebrar empecilhos, quebrar muralhas. Aleluia. Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Jesus veio, meu irmão, para reconciliar. A Bíblia diz reconciliar pais a filhos e filhos a pais. Jesus veio, aleluia, para trazer a aliança de volta, a comunhão, aleluia, novamente. Louvado seja Deus. Quantas vezes Jesus, aleluia, teve que passar perto dos samaritanos e os próprios discípulos disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que Deus manda fogo do céu para consumir essa raça? Aleluia. Irmão, a situação era muito difícil, era uma situação muito perigosa. Um judeu se aproximar de samaritano e vice-versa. Aleluia. Eles tinham que manter distância, era como polo negativo com positivo, não dava certo de maneira alguma. Mas aí veio, aleluia, Jesus de Nazaré, aleluia, e ele sozinho, ele conseguiu, aleluia, trazer uma comunhão que estava afastada há muito tempo, através de uma simples conversa com uma mulher no poço de Jacó. Aleluia. Você não está entendendo, mas eu quero te dizer, essa água que Jesus ofereceu para aquela mulher, essa água foi capaz, aleluia, de transformar a vida daquela mulher em uma fonte. E essa fonte, por onde aquela mulher passava, essa fonte foi, aleluia, foi curando a terra seca. Que terra seca é essa, pastor? A terra seca eram os corações dos homens que estavam apedrejados, estavam endurecidos, mas agora Jesus colocou uma fonte lá no meio para andar e passear no meio da terra seca. Agora Jesus colocou uma fonte inesgotável lá para passear e andar no meio da terra seca. E eu estou vendo corações sendo amolecidos, eu estou vendo a palavra entrando, eu estou vendo o Espírito Santo transformando, eu estou vendo a palavra se cumprindo. E agora chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pastor, eu não estou entendendo, eu te explico agora. Quem sabe a tua casa que está nessa situação, talvez tenha alguém lá está dizendo: eu nunca vou entregar a minha vida para Jesus, eu continuo no baile funk, eu continuo nas drogas, eu continuo na prostituição, mas para a igreja eu não vou. Mas lá vai uma palavra profética, se você quiser levantar a mão é agora. Você está diante de um poço nessa noite, e você pensava que ia matar a sede com essa água de poço, mas aleluia, Deus colocou o Filho dele diante de você, que é a fonte da água viva que vem direto do céu, e ele está te dizendo: eu estou te dando água hoje, eu estou te dando água viva hoje. Bebe, 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 bebe. Para que beber? Você vai beber e você também vai se transformar em uma fonte, e quando você sair daqui, você vai sair transmitindo água, jorrando água para todo canto. E quando você chegar lá na tua casa, aquele coração que está seco, vai chegar água lá, aleluia, e aquele deserto vai se transformar em um manancial. Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai fazer mover, Deus vai, aleluia, ressuscitar novamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Fica de pé comigo, porque a hora foi, aleluia. Você crê nisso?